Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui no cantinho, mas o foco todo na informação que eu vou trazer para vocês, uma videoaula curtinha para a gente conversar um pouquinho sobre alguns aspectos da matéria que normalmente nas aulas a gente não consegue tratar pela velocidade como a gente tem que conduzir as aulas. Então aqui eu trouxe basicamente alguns dados sobre alguns períodos da colonização brasileira, principalmente desses primeiros anos, para a gente explorar. E no final, duas questõezinhas para a gente aproveitar e fazer junto sobre o assunto. Só para dar uma rápida relembrada nos assuntos que a gente viu mais nesse começo de semestre. Olha lá. Primeiro, os 30 primeiros anos de colonização, né, o chamado período pré-colonial, porque na realidade é um período em que há pouco esforço de Portugal para colonizar o Brasil, né, se é que a gente pode falar de Brasil. Aqui, basicamente, o que predominou nesse período? Olha lá, logo embaixo, seguindo a setinha azul. Tivemos pau-brasil, né, e a exploração do pau-brasil, então, principalmente no litoral. O escambo, que é aquela troca sem moeda, né, uma troca de produtos, utilizando sobretudo o quê? A mão de obra indígena. Ok? Então, esse é o princípio da colonização no Brasil, que a gente fala lá que, na verdade, é o período pré-colonial, porque você ainda não está sistematizando, criando uma estrutura forte de colonização. O que eu vim trazer para vocês aqui com relação a isso que a gente já conversou bastante em sala de aula? Uma tabelinha, olha só. Dados demográficos da população indígena no Brasil. O que esses dados mostram para a gente? Qual era a estimativa, começando pela primeira linha ali, ó, qual era a estimativa da população indígena no Brasil em 1500? População indígena litoral, população indígena interior. Litoral, estimativa, 2 milhões. Interior, 1 milhão. Total, 3 milhões de habitantes. Naturalmente, em 1500 era 100% da nossa população, ok? Vejam só o que acontece. Em 1570, ou seja, nesses primeiros 70 anos aí de colonização, o que aconteceu? A população indígena foi praticamente dizimada se você observar só a população indígena do litoral. Você tinha uma população de 2 milhões que passou para 200 mil. Isso mostra pra gente, primeiro, a violência da colonização, ok? Depois, mostra pra gente o quê? Que nesses primeiros anos, a ocupação do território está muito no litoral. Os indígenas que estavam em tribos mais no interior do nosso país ainda não estavam sofrendo os efeitos dessa colonização. Beleza? Então, lá no interior continuava 1 milhão. No litoral, houve um prejuízo muito grande. E aqui, claro, a gente já vê que os indígenas já são 95% da população, porque já tem uma parcela importante de brancos, né, portugueses, e em 1570 já estão começando a chegar os primeiros negros, que é o próximo assunto. Vamos lá. 1530, início da colonização e do sistema de capitanias hereditárias. Não sei se vocês lembram, a gente falou que foi um sistema que não funcionou muito bem, deixou para a iniciativa privada, né, para cada indivíduo investir, arcar com os custos da colonização, e portanto não deu muito certo. Mas, setinha para baixo aqui, a cana-de-açúcar começa a ser produzida de forma isolada em duas capitanias, Pernambuco e São Vicente. Repara que esse é o gatilho, né, é a sacada que Portugal vai ter para perceber o seguinte, olha, dá para plantar cana-de-açúcar no Brasil, e plantando cana-de-açúcar, isso faz a nossa economia girar. Então, em 1548 ali, né, 1550, vamos pensar assim, a cana-de-açúcar começa a ocupar um papel mais importante na economia colonial, na economia aqui da nossa colônia. Então, como é que vai se estruturar essa economia da cana-de-açúcar? A gente conversou disso também em aula, né? Aqui eu estou só revisando para mostrar alguns dados. A partir daqui, o plantio da cana começa a ser centrado no trabalho escravo e também no latifúndio, né? A gente falou muito disso também na Terra Grande, que deixa uma herança para a gente até hoje. Mas, focando aqui na questão do negro, é ele que vai ser usado como mão de obra aqui por várias razões que a gente já conversou. Por exemplo, os indígenas dominavam muito bem a terra, conheciam muito bem, né? Então conseguiam resistir de forma mais eficiente. Os indígenas falavam línguas mais próximas, né? Conseguiam dialogar entre eles. Enfim, tem vários motivos, mas vamos lá. O foco aqui é a gente perceber que a economia começa a usar o escravo como base da sua mão de obra, beleza? Claro que, gente, o que é muito importante que os dados vão ajudar a gente a perceber. Isso é um processo.
Né? Então, uma coisa que começa em 1548, 1550, é óbvio que ela não vai se estabelecer da noite para o dia. A gente vai demorar ali, vamos dizer, pelo menos um século, para a escravidão já ter uma estrutura muito forte no Brasil. Né? Então, vamos lá, olha só. Eu trouxe aqui primeiro o total de escravos desembarcados no Brasil entre 1574 e 1808. Não interessa para a gente essa parte mais perto de 1808 por enquanto, tá? Mas olha lá, olha, a gente percebe que no 1574, 1578, 1582, o volume de escravos desembarcados no Brasil ainda era relativamente pequeno, ok? Esse número vai crescendo com o passar do tempo. Olha só, esse aqui também é um número muito interessante. Vai falar do número de engenhos. Olha como é que o engenho vai crescendo no Brasil de forma até relativamente rápida. Né? Em 1570, a gente tinha apenas 50 engenhos ali, somando Ilhéus, Bahia como um todo, Pernambuco, Itamaracá. 50 engenhos. 13 anos depois, somando, a gente tinha 105. Mais 6 anos depois, 130, e assim vai. Até que em 1629, a gente tem 276 engenhos. Então, olha como é que a cana-de-açúcar foi prosperando. Esses dados ajudam a gente a perceber isso. Né? Então, lá em 1629, a gente já tinha 276 engenhos, sendo que ali cerca de 60 anos antes, olha, 59 anos antes, 1570, a gente tinha só 50. Então, aumentou em mais de 50 vezes a quantidade de engenhos no intervalo de menos de 60 anos. Essa é uma outra questão também que a gente falou bastante em sala, que uma das razões para a escolha da mão de obra africana era porque ela movimentava uma economia paralela, né, que é o tráfico de escravos, o comércio de escravos. E aqui eu mostro para vocês, olha, como que esse é um tráfico de fato internacional, né, e que envolve vários países que vão fazendo esse transporte de negros africanos escravizados para as Américas. De forma geral, olha, aqui, reparem, a legenda lá em cima diz africanos transportados em milhares. Então, se aqui embaixo diz que ao todo foram, por exemplo, 11 mil que saíram da África, são 11 mil milhares. Isso, na verdade, são 11 milhões. Ok? É uma quantidade gigantesca de pessoas saindo da África e vindo para as Américas. 11 milhões de pessoas. Claro que num intervalo também considerável de tempo, mas ainda assim um volume gigantesco. E reparem a quantidade de países que lucram com isso, né, que estão envolvidos nesse tráfico de escravos. Inglaterra, com muita força, Portugal nem se fala, é o principal aqui. A França participa ativamente. Olha ali, Holanda, Espanha, isso vai nos interessar também nos conteúdos que estão por vir, beleza? Só, de novo, trazendo alguns dados para ilustrar coisas que nós já conversamos em aulas anteriores. Aqui também, olha, mais um dado. Só esse trecho grifado, olha. Os números do tráfico demonstram que entre 1576 e 1600, ou seja, o último quartel, lembra aqueles últimos 25 anos do século XVI, desembarcaram em portos brasileiros cerca de 40 mil africanos. Então, nos últimos 25 anos ali, 40 mil africanos desceram no Brasil. E aí, no quarto do século seguinte, ou seja, de 1601 a 1625, esse volume mais que triplicou, passando para cerca de 150 mil africanos aportados como escravos na América. Reparam como que é um processo que vai se intensificando? No final do século XVI já está funcionando, mas ainda num ritmo X, e no século seguinte já começa num ritmo 3 vezes maior, né? Até mais que 3 vezes. Beleza? Bom, trouxe esses dados para a gente ilustrar um pouquinho do que a gente vinha falando agora, 2 exercícios para a gente fazer. Vou deixar esse aqui, vocês podem dar pause no vídeo de vocês, e aí daqui a pouquinho vocês despausam que eu vou corrigir, ok? Então vamos lá. O que essa questão está trazendo para a gente? Primeiro, um texto. Como sempre, gente, Enem, muito texto, muita informação para ser explorado. Olha lá. Torna-se claro que quem descobriu o Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E essa descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Olha só, gente. Vem a pergunta. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a
A ideia aqui é que vocês entendam que o texto está chamando a atenção é que os africanos foram trazidos em peso para cá e que, na verdade, são eles que vão devastando esse território, é eles que vão ocupando esse território, são eles que trazem uma bagagem cultural muito forte da África que vai dando cara ao que vai vir a ser o Brasil. Ok? É um pouco isso que esse texto está tentando trazer. Se vocês prestarem atenção ali no título do livro, olha, Malungo Nogma vem, deve ser o nome de alguma tribo africana, não conheço aqui, Nogma. Mas aí vem dizer assim, ó, África coberta e descoberta do Brasil, tá vendo? Tá falando sobre esses dois processos aí, ó. A África sendo coberta, né, sendo tapada, sendo tirada ali milhões de pessoas e trazendo para o Brasil. Resposta, gente, letra A, formação de uma identidade cultural afro-brasileira. É esse o foco, né? Mostrar como que esses povos, né, africanos, esses negros que são escravizados e trazidos para cá, eles vão constituir uma formação cultural aqui que é brasileira, porque vai se formar aqui com traços específicos que vão assumindo aqui no território brasileiro, mas que trazem, obviamente, laços lá da África, né? Que como o próprio texto diz, olha lá, na última partezinha ali, ó, não demoram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos, né? Ou seja, muitas dessas tribos muitas vezes eram rivais na África, tinham disputas, e muitas vezes vão se identificar aqui no Brasil com elos dessa cultura africana, porque passa a ser uma luta comum de resistência dos escravos, beleza? Vamos lá, mais uma questão para vocês, já venho para corrigir. Então, aqui um trecho de uma música do Antônio da Nóbrega. É uma música até interessante de se conhecer. Antônio da Nóbrega é um compositor, um cantor muito famoso no Nordeste, muito importante. Vou deixar para vocês depois um link para vocês ouvirem essa música. Mas basicamente, o que a música está falando? Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, sou Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Nome de várias tribos indígenas, ok? Vocês não precisam saber todas, mas provavelmente pelo menos ali o Tupi, né? Enfim, alguma coisa ali, Tupinambá, vocês já ouviram falar. Pataxó. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso onde nem era preciso dormir para sonhar. Tá falando dos indígenas, levando uma vida tranquila demais, um paraíso que era essa terra, ok? Depois vem, mas de repente me acordei com a surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. E assustado, dei um pulo da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei, vão me acabar. Levantei-me de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Ou seja, o que esse texto está falando para a gente? Eu sei que é difícil, né? O Enem tem essa característica, a gente precisa se acostumar com esses textos. Ele está, vou traduzir, basicamente dizendo de várias tribos indígenas, né? Mas imaginando aqui um indígena, que levava uma vida super tranquila, né? Sonhando com o paraíso, acordando, não precisava de dormir, já estava no paraíso. E aí, de repente, ele acorda como? Uma surpresa. Uma nau, um navio português atracando no litoral. Com a armadura e apontando para pegar o indígena. O que o indígena faz? Se assusta, pula, corre, pensa, vão acabar comigo. Levantei, tá, e senti no coração, o Brasil vai começar. O que é o Brasil aqui? É a violência. Né? É um encontro, olha, de dois povos que está acontecendo de forma violenta. Beleza? E os indígenas já estão sentindo na pele desde o princípio. Bom, vem a questão. A letra da canção apresenta um tema recorrente na história da colonização brasileira, as relações de poder entre portugueses e povos nativos, e representa uma crítica à ideia presente no chamado mito. Bom, aqui ele está falando especificamente de um mito, que isso aqui a gente não trabalhou, tá? Especificamente com esses termos. Mas vejam só, basicamente, a canção ali, né, para vocês uma letra, está falando de um encontro, né, do encontro entre dois povos. Então essa era a ideia central. E qual que foi a construção que se fez durante muito tempo na historiografia brasileira, que rendeu bastante tempo até ser desconstruído? O mito de que esse encontro, de que esse processo foi pacífico, de que foi um processo tranquilo, né, um processo que não houve conflito. Isso perdurou durante muito tempo, se acreditou, enfim, se reproduziu essa história de que portugueses e indígenas tiveram uma relação harmônica, de troca, sem nenhum problema. Lembra lá atrás, agora mesmo, eu mostrei para vocês os dados de como que a população indígena foi desaparecendo, principalmente no litoral? Olha, aqueles dados ajudam a gente a entender isso aqui, né? Não tem nada de pacífico, foi um processo extremamente violento.
Então, qual que é a nossa resposta? Letra E. Essa questão estaria falando do chamado, estaria criticando, né, o texto da música, criticando o chamado mito do encontro, que identifica a colonização portuguesa como pacífica em função das relações de troca estabelecidas nos primeiros contatos entre portugueses e nativos. Beleza? Gente, se sobrou alguma dúvida, depois vocês me chamam em inbox, me chamam no Facebook ou na próxima aula, vocês separam lá que a gente conversa um pouquinho sobre isso aqui, beleza? Vamos seguindo com as videoaulas. Até a próxima. Bons estudos para vocês. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Furiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Furiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes,